Olá pessoal, como vão vocês? Eu estou bem. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma forma de compreender bastante simples a origem de todos os conflitos que nós temos nos nossas interações com as pessoas, no nosso dia a dia, e como lidar com isso de uma forma bastante simples. Primeiramente, eu gostaria de falar que todas essas dicas elas são bastante simples, elas são bem fáceis de compreender, mas para que elas tenham efeito no nosso dia a dia, elas podem ser comparadas a qualquer ação muito simples que você torna automática no teu dia a dia. Que nem escovar o dente, você escova o dente todo dia e você faz isso, você nem pensa, mas isso te elimina um problema muito grande que seria mau hálito, por exemplo. E todos esses conflitos grandes que você tem, brigas com pessoas, brigas com familiares, enfim, isso tudo pode ser resolvido tão simples quanto você acabar o mau hálito ao escovar o dente. A única coisa que você precisa fazer é tornar isso algo que você faz de forma automática. Pois bem, essa forma de interpretar as origens dos problemas que nós temos é o que a gente chama de dramas de controle. Os dramas de controle são formas que as pessoas têm de chamar atenção para si. Por que as pessoas normalmente chamam atenção para si? Se você pegar pelo lado esotérico e falar sobre energia, sobre conexão, quase que nem o filme Avatar, assim, onde tem aquela energia que as pessoas se conectam umas com as outras, quando você conversa com alguém, você está sentindo o estado vibracional dessa pessoa. E isso te traz um certo alívio, mas porque ela te traz uma conexão com o outro, e a conexão com o outro é uma pequena parte do que vale a conexão com o divino, a conexão com tudo que existe, que é o que te faz você se sentir vivo, completo, é, conectado com o todo. Então, quando você chama a atenção das outras pessoas, você está buscando esse sentimento positivo, de forma inconsciente, mas você está tentando obter isso. E as pessoas, todas elas possuem uma forma de drama de controle, que é um drama que vai te chamar a atenção, um drama que vai fazer com que as pessoas prestem atenção em você. Existem 4 classificações de drama de controle. E você vai ver que você com certeza conhece alguém que é mais focado em um e em outro. E talvez você até perceba o que você faz de forma inconsciente, sem perceber, que te classifica dentro de um desses dramas de controle. Todas as pessoas possuem um que chama mais atenção, mas às vezes elas podem também possuir mais de um. Inclusive depois eu vou explicar qual é a origem desses dramas de controle para todo mundo, da onde vem isso. Basicamente existem 4 tipos de drama de controle, sendo que 2 são ativos e 2 são passivos. O primeiro dos tipos ativos é o intimidador, uma pessoa que chama atenção para si por meio da raiva, por meio de colocar as outras pessoas em perigo. Ela obriga que as outras pessoas prestem atenção nela por meio de ameaças. Muitas vezes ela explode em raiva e causa situações até mesmo podendo chegar em violência. É a forma com que ela consegue chamar atenção para si, mesmo que essa forma de chamar atenção seja inconsciente. O segundo tipo ativo é o interrogador. É aquela pessoa que fica te questionando tudo o que você faz, que fica dando exemplos de como você devia fazer, que faz com que você se sinta incapaz. No primeiro caso, o intimidador ele te põe uma sensação de medo. O segundo tipo, o interrogador, ele te coloca uma sensação de incapacidade, como se você não fosse bom o suficiente para as coisas. E ao ficar questionando, ficar em cima da pessoa, ela está tentando chamar a atenção dela. Dos tipos passivos, nós temos o distante, que é a pessoa que se isola. Tá, mas como que a pessoa que se isola chama atenção? É exatamente isso, ela se isolou. As outras pessoas vão querer saber o que está acontecendo com ela. Então ela se sente ameaçada, interrogada ou coisa do tipo. Ela vai se isolar para tentar se afastar de tudo isso. E inconscientemente ela está criando um processo onde as pessoas vão se preocupar com ela, vão ir até ela, prestar atenção nela para tentar descobrir o que ela está passando para se tornar distante, para ficar no canto isolada. E o último tipo de drama de controle é o do coitado, ou coitadinho também chamado, que é a pessoa que
ela se coloca como vítima. Em vez de brigar com as pessoas, ela fica acusando que ela é a vítima e que as outras pessoas causaram isso pra ela. Ela fica, coitada de mim por essa situação, que fizestes isso e aquilo e tal. É, essa, esse é o tipo da pessoa que tá chamando atenção por se colocar como coitada. E todos esses 4 tipos de drama de controle, todo mundo possui um, que você ativa basicamente quando você está inconsciente e reage a uma situação que te faz se sentir mal. Normalmente situações causadas por outras pessoas também em seus dramas de controle. Cada um pode perceber em si qual que possui em maior grau, ou que aquilo que você ativa com mais frequência em situações desagradáveis. E é interessante de observar que todos esses dramas de controle, eles têm origem no nosso desenvolvimento como pessoa. Ou seja, durante principalmente nossa infância, ou a forma com que nós fomos tratados por aqueles que nos criaram, seja pais, mães, seja avós, enfim, aqueles que eram as figuras maternas, paternas, que estavam presentes durante o nosso desenvolvimento. E o que é interessante da dinâmica com que funciona essa questão entre o coitado, o distante, o interrogador e o intimidador, é que a forma com que nós fomos tratados por essas pessoas, elas estavam em certos momentos utilizando seus dramas de controle em cima da gente. E cada drama de controle cria na criança um outro tipo de drama de controle específico. Por exemplo, uma criança com pais intimidadores, ela vai ter grande tendência a se tornar uma coitada. Uma criança que a única forma dela chamar a atenção é se pondo na posição de coitada. E caso isso não funcione, isso não traga alívio para ela, quando ela crescer, quando ela finalmente tiver a oportunidade de estar livre, digamos, das ameaças que a família fazia, ela se torna, por sua vez, uma intimidadora. Então, os pais intimidadores, eles criam crianças, pessoas que vão ser ou coitadas, que vai ter o principal drama de controle como coitados, ou como intimidador. Se os pais são interrogadores, é comum que as crianças, para se proteger, elas se tornem distantes. Elas não queiram falar com esses pais devido ao excesso de cobrança e o excesso de atenção, de forma que faz com que elas se sintam incapazes através do excesso de questionamento que se recebe. Quando os pais são distantes, é comum que as crianças se tornem interrogadores, porque eles querem atenção, os pais estão sempre distantes, nunca estão lá para elas, e elas vão cobrar isso dos pais sendo interrogadores. E eles levam isso para a vida. A pessoa, ela vai, em todas as situações negativas, ela vai tentar tratar da mesma forma, de estar interrogando as outras pessoas e cobrando as outras pessoas de forma não positiva, colocando elas para baixo. E quando você tem as pessoas que te criaram, elas são coitadas, é comum que as crianças elas se tornem intimidadoras, porque os pais, eles vão sempre se colocar na posição de coitadinhos, de que eles são os que estão sofrendo naquela situação, e os filhos, para tentar compensar isso, vão ser intimidadores, vão tentar chegar com mais força em cima. Então, é sempre um ciclo. Um pai intimidador vai criar um filho coitado, um pai interrogador vai criar um filho distante, um pai distante vai criar um filho interrogador, e um pai coitado vai criar um filho intimidador, e assim por diante. São essas as relações que criam esses processos automáticos de reação. Por isso que é importante a gente observar na gente o que a gente tem como drama de controle, para evitar de expor isso no nosso dia a dia, de agir de forma inconsciente nas situações. E como eu já havia falado, como a gente evita esse tipo de coisa no dia a dia? Basicamente, quando alguém chegar ativo com seu drama de controle, quando você perceber que alguém está agindo com um drama de controle específico, você tem como desativar isso na outra pessoa, trazendo isso para a consciência dela. Ou seja, você avisa a pessoa, você está agindo dessa forma, você está sendo intimidadora, você está sendo interrogadora, distante, enfim, coitado.
Tipo, por que você está se fazendo de coitadinho nessa situação? E a pessoa ela vai parar e perceber, opa, e ela já vai mudar o tom da conversa. Se a pessoa estiver sem capacidade de analisar a própria situação, talvez ela não saia desse processo de drama de controle. Mas se ela estiver em plenas capacidades mentais, ela vai naturalmente mudar a forma com que ela está agindo. Mas mais importante do que perceber o que está acontecendo com o outro é você perceber o seu próprio drama de controle e que no momento que vier uma situação desagradável onde você inconscientemente está ativando o seu drama de controle, você possa parar, analisar e impedir que aquilo continue acontecendo. De forma que você impede que o ciclo de intrigas, de conflitos continue. Se você conseguir fazer isso, você já vai diminuir de forma bastante considerável os conflitos na tua vida. E é claro que se você conseguir fazer com que a outra pessoa perceba, também você vai estar ajudando a parar aquele conflito naquele momento. E de qualquer forma você também vai conseguir observar com mais atenção o que está fazendo com que aquela pessoa haja daquela forma. Então, sempre racionalizar em cima das coisas que acontecem, compreender de forma um pouco mais profunda as situações, como que o conflito começou, vai com certeza reduzir de forma drástica a situação negativa. Você vai ter facilidades em perceber os processos que estão causando aquilo e saber como acabar com aquilo. Então, estar com a mente focada, estar prestando atenção em si constantemente e saber como agir em cada momento é o que realmente acaba com todos esses conflitos. E se vocês quiserem mais detalhes sobre esse assunto, quiser ler sobre isso, eu vou deixar aqui na recomendação, aqui embaixo, o livro que fala sobre todos esses processos inclusive dá dicas, por exemplo, para como você criar as crianças e evitar que elas tenham dramas de controle e tal. É um livro bem bacana, o nome é A Profecia Celestina. Ele conta como que é o funcionamento de energias, dos dramas de controle e muitas outras coisas bem interessantes por meio de uma história. Então ele conta como se fosse uma história de literatura mesmo, mas explicando o funcionamento de tudo isso. É um livro muito bacana, ele é um livro antigo, mas que tem um conhecimento muito básico e muito útil para qualquer pessoa que está tentando se descobrir mais de si, tentando compreender o universo, digamos assim. Então está aqui embaixo a recomendação. Bom, acho que era esse o principal para o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar algum exemplo específico para que eu possa comentar, por favor, coloquem nos comentários. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.